Então, hoje, eu preparei um material para a gente falar daquilo que, na minha opinião, é um dos temas mais excitantes e mais instigantes que a gente tem no livro de Urântia, que nós vamos falar, então, sobre a personalidade. A gente vai ver aqui que a personalidade tem talvez seja uma das coisas mais importantes que tem no livro de Urântia. E a gente, na verdade, tem pouco conhecimento e pouca informação sobre a questão da personalidade. Antes da gente adentrar no nosso tema, eu queria compartilhar com vocês uma ideia que é importante a gente ter conhecimento. O ideal seria que a gente tivesse já lido o livro todo para facilitar a compreensão sobre o que nós vamos discutir aqui. Mas eu sei que isso, às vezes, é uma missão impossível e muita gente ainda não conseguiu essa façanha. Mas tem alguns aspectos que são importantes a gente ter uma ideia, e são aspectos bastante chatos, porque eles fazem parte lá da introdução do livro e da primeira parte do livro, e a gente não gosta muito de ficar estudando aquela parte, porque é uma parte que a gente não compreende muito e tem uma certa dificuldade. Então, mas são aspectos importantes para a gente entender a revelação do Pai para nós, como uma personalidade, por que nós conseguimos enxergar ou perceber o Pai como um Pai, e por quê, e qual é o papel da personalidade em todo esse plano do nosso Pai. Então, é assim, se eu vou tentar colocar aqui para vocês uma breve discussão sobre o tempo, o espaço, o absoluto, o absoluto e o finito, que são essas coisas chatas que eu estou falando aqui. E eu espero que eu consiga fazer isso de uma maneira que vocês tenham uma ideia bastante razoável daquilo que eu acho que precisa para a gente entender depois como que a personalidade é importante em todo esse plano e de que maneira ela se situa nesses diferentes ambientes e nessas diferentes realidades. Então, falando um pouquinho disso daí, nós vamos falar então agora do significado de espaço segundo o Lu. Vocês estão com uma tela preta, não tem nada errado aí, essa tela é propositadamente assim mesmo. Eu queria que a gente imaginasse um pouquinho, antes da existência do universo dos universos, que é isso que a gente conhece, que foi mostrado pelo livro de Urântia, toda aquela estrutura cósmica que foi mostrada. Então, antes da existência de tudo isso, Deus já existia. Então, Deus sempre existiu no passado eterno, ele existe e vai continuar existindo. Deus nunca dependeu do tempo e do espaço para poder existir. Então, ele existia antes que nós tivéssemos a percepção de tudo isso que a gente tem hoje desse cosmos todo. Então, antes da existência desse cosmos, eu não sei como é que a gente deveria chamar o lugar onde Deus habita. Poderia ser o nada, o tudo, mas o fato é que é uma coisa que a gente conhece como nível absoluto. Isso é o que o livro descreve como o nível do absoluto. O absoluto é a realidade máxima, é a realidade de Deus, que não pode ser discutida nem contestada. É aquilo e pronto, acabou, né? E o absoluto envolve, ele está fora do tempo e fora do espaço, e basicamente é alguma coisa que não tem começo, não tem fim, não tem meio e não tem limites. Então, vocês imaginem a imensidão que a gente enxerga do cosmos hoje, mas completamente vazio.
mas sem um começo, sem um fim, sem um meio, sem fronteiras, sem limites, sem nada. Então, esse é o ambiente que nós tínhamos Deus vivendo, estando ali, antes de que ele tivesse tomado a decisão de construir ou de fazer aquilo que nós conhecemos, de criar o universo dos universos, né? Então, essa é a realidade de Deus. No absoluto, a gente não existe a imperfeição. Porque o absoluto é a realidade de Deus, e Deus é perfeito, foi perfeito e vai ser perfeito sempre. Então, não houve um momento que Deus tivesse sido imperfeito, né? Então, nesse sentido, a realidade de Deus é uma realidade existencial. Sempre foi, é e será. Mas, nesse nível do absoluto de Deus, ia ser muito chato se não tivesse uma maneira de Deus escapar dessa absolutez, dele acrescentar algo a ele. Então, em algum momento, Deus, que nunca tinha vivido a experiência da imperfeição para a perfeição, ou seja, ele nunca foi imperfeito, ele decidiu que queria viver essa experiência de iniciar na imperfeição e chegar até a perfeição. Mas sendo ele perfeito, evidentemente ele não poderia fazer isso. E tem um outro aspecto, eu acabei de comentar que esse nível do absoluto é um nível onde, embora não tenha fronteiras, não tenha limites, não tenha referência, Deus, com sua infinitude, está presente e se espalha por todo esse ambiente que nós estamos chamando de fora do tempo e do espaço, e que nós estamos dizendo que é a realidade absoluta, a realidade de Deus. Sendo Deus perfeito e estando presente em todo esse ambiente, nesse ambiente não há espaço para a imperfeição. Então, a imperfeição somente poderia existir dentro de um ambiente temporal, dentro de um espaço limitado, até que ela conseguisse alcançar a perfeição, para eventualmente, a partir desse ponto onde ela alcançasse a perfeição, poder migrar ou transcender para o absoluto. Então, para viver essa experiência da imperfeição para a perfeição, por um livre-arbítrio de Deus, ele decidiu estabelecer dentro desse espaço sem limites e de infinitude uma janelinha. Essa janelinha dentro desse espaço gigantesco, aquilo que a gente conhece hoje como o universo dos universos. Então, a gente tem ali a Ilha do Paraíso, Avona, temos os 7 superuniversos, os 4 anéis exteriores. Esse é um tema que todos nós já conhecemos, né? Isso aqui, essa ideia desse cosmos que a gente está vendo aqui, é o que eles chamam de espaço. Então, quando a gente fala de espaço, a gente está falando de todo esse conjunto que a gente está vendo aqui, que eu vou mostrar aqui agora, numa outra ilustração. Vocês estão vendo uma tela agora que tem um fundo que eu não sei de que cor que aparece para vocês, mas é uma cor clara, talvez para alguns rosa, para alguns salmão, para alguns branco, mas é um fundo que seria esse fundo representativo daquele espaço, daquele ambiente absoluto, infinito,
de Deus, o absoluto. Então, o espaço que ele criou é esse negócio aqui que parece uma câmara de ar cortada ao meio, e a gente, então, tem, na parte mais interna dela aqui, um circuitozinho que parece um tubinho pequenininho, que dá a volta, em volta da Ilha do Paraíso, que é a Vona. Depois nós temos um segundo tubinho, que seria os 7 superuniversos. E aí tem 4 tubos maiores, que são os espaços exteriores. Então, esse circuito fechado, como uma câmara de ar, com esse balão superior, que a gente chama de espaço desocupado, e o inferior, é o que compreende o conjunto definido no livro como espaço. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, a Ilha do Paraíso, ela está aqui no meio dessa câmara de ar, tem aqui uma coisinha ovalada aqui que representa a Ilha do Paraíso, e ela está num ambiente da mesma cor, da tonalidade que envolve essa câmara de ar, se é que nós podemos dizer assim. Isso quer dizer o seguinte, vejam que a Ilha do Paraíso não está envolvida nesse espaço, ela está fora desse espaço, e fora, evidentemente, do tempo, porque o tempo existe nesse espaço. Esses balões que a gente vê aqui acima dessa câmara de ar ou abaixo dela, funcionam como uma câmara de compensação, porque esse espaço aqui, ele se estende na horizontal, que é o movimento de expiração, e às vezes ele se contrai, que é o movimento de contração. Então, ele tem uma respiração expandindo e outra contraindo. Cada movimento desse, na ida ou na volta, leva 1 bilhão de anos. Então, esse espaço vazio que a gente tem acima da câmara de ar aqui ou abaixo dela, é o que funciona como um pulmão para permitir que haja essa dilatação. Eu vou falar, bom, por que o Henrique está falando esse negócio todo, né? Vou falar um pouquinho agora, eu quero que vocês guardem lá, se alguém tiver dúvida ou questões, pode me interromper a hora que quiser. Eu vou falar um pouquinho do tempo em relação ao espaço. Nós vimos lá como que Deus criou o espaço, eu expliquei rapidamente por quê. O tempo, ele existe no espaço e existe para nós em função justamente do movimento do espaço. Vocês vão entender melhor agora quando eu mostrar aqui. No nosso caso, por exemplo, nós temos a Terra em relação ao Sol. A Terra faz um movimento de rotação que leva 24 horas. Então, nós temos uma percepção de um movimento da Terra e um movimento temporal, porque ela leva 24 horas para girar sobre o seu próprio eixo ao redor do Sol, né? E ela tem um outro movimento, que é o de translação, que leva 1 ano, que leva para ela dar uma volta completa em volta do Sol de 365 dias. Então, nós convencionamos chamar o nosso tempo, que no nosso caso é medido em horas, 24 horas, porque é o tempo que a gente tem para completar um circuito de volta da Terra sobre si mesma, e a gente vê, então, a gente recebe a iluminação do Sol e percebe ali o dia, a noite, e o movimento das horas através desse movimento no espaço. Imagine se a gente tivesse, ao invés de um Sol, tivesse 3 sóis em volta da Terra. Nós nunca poderíamos saber quando é noite e quando é dia. E ficaria muito difícil de estabelecer um tempo em relação ao movimento da Terra, em relação a esses sóis. É claro que a gente poderia fazer com convenções, mas ficaria muito mais difícil da gente ter essa percepção do tempo. Então, para nós, o tempo, e ele se encaixa bem no movimento da nossa mente, está vinculado a esse movimento
que a gente tem em relação ao espaço. Apesar disso, não existe um tempo padrão no universo. Não existe um tempo padrão porque o universo é gigantesco e para cada sol, para cada planeta, existe uma diferença diferente, existe um circuito diferente, cada um tem o seu próprio tempo, etc. Então, apesar da gente ter um tempo nosso, vocês mesmos já viram que lá no livro descreve um tempo para o nosso sistema, um tempo para Salvington, um tempo para Avona, etc. Então, esse tempo não é padrão justamente porque cada sistema solar tem o seu próprio tempo, e ainda mesmo que a gente pudesse estabelecer um tempo padrão, a gente observa órbitas diferentes e tem aquele movimento que eu acabei de falar agora há pouco, de expansão do universo todo, se esticando por 1 bilhão de anos e depois se contraindo por 1 bilhão de anos. Em 1 bilhão de anos, nós que temos uma vida muito limitada, não temos a percepção de quanto que isso pode alterar na contagem do tempo, por exemplo, para o nosso sistema. Mas é evidente que se há uma expansão e há uma retração, provavelmente isso daí acaba afetando o cálculo dessas horas e do tempo que a gente dá a volta. Ok. A gente não tem que decorar essas coisas, nada, só estou explicando isso daqui para a gente ter depois uma melhor compreensão do que é o finito, etc. Né? Então, as relações do espaço-tempo, elas podem ser compreendidas quando o livro fala em finito, absonito e absoluto, ela pode ser compreendida mais ou menos assim. O espaço finito é aquele que está delimitado pelos superuniversos. Então, ele vai desde a periferia de Avona, a parte exterior de Avona, até a nossa periferia com o primeiro anel exterior. Então, esse espaço gigantesco formado pelos 7 superuniversos é o que a gente chama de tempo finito, que então inclui a todos nós. Nós somos criaturas finitas, porque nós estamos compreendidos dentro desse espaço, e esse é o espaço evolucionário das criaturas criadas, das personalidades envolvidas nesse desenvolvimento. E esse espaço é do domínio do Supremo. Então, o Supremo, que é o Deus experiencial em construção, ele se desenvolve dentro desse espaço finito e dentro desse tempo finito. Nós temos esses anéis exteriores, que é basicamente um espaço que vai para além do finito e fica aquém do absoluto. Vejam, aqui nós estamos com uma representação do nosso cosmos, e para fora desse cosmos eu expliquei lá atrás, ele é uma janelinha dentro da infinitude. Então, embora a gente tenha aqui um retângulo, a gente pode pressupor assim, que o que está fora desse retângulo, nessa tela preta, já é o ambiente do absoluto. Então, esse espaço que eu estou chamando de absoluto, que é o espaço que vai além do tempo finito e aquém do absoluto, então antecede o absoluto, ele pode ser transcendido, e ele é o domínio de Deus, o último, que também se desenvolve através de um processo de experienciação. E esse é o ambiente do Bissonito, onde as criaturas e os seres transcendentes vão ultrapassar o tempo e o espaço, então eles transcendem o tempo e o espaço e chegam até o absoluto. Bom, por que eu falei todo esse negócio aqui, né? Para que serve isso daqui? Bom, isso daqui serve porque a partir daqui é que nasceu a ideia da personalidade, que nós vamos ver mais para frente. Por enquanto, vocês guardem isso aí e a gente vai voltar a falar disso daqui. Então, agora eu vou entrar propriamente na nossa apresentação. Eu sei que esse aqui foi um negocinho meio chato, mas é importante vocês terem uma ideia disso daí.
O universo, a Ô, criação de... ô, Henrique, Oi, oi. posso perguntar uma perguntinha rapidinho aqui? Claro, pode. A respeito do espaço-tempo, é, já é definido, tá? A questão do tempo 24 horas e 365 dias em torno do Sol. Na sua Sim. opinião, você falou a questão de percepção. Às vezes as pessoas comentam que o tempo está passando muito rápido, que hoje nós vivemos, não é 24 horas, é 14 horas, tudo. Isso existe mesmo ou você acredita que não, o que é estabelecido no universo não muda? Muda para nós. O que está estabelecido não muda. Esse critério que nós temos de contagem de tempo, no nosso caso, ele pode sofrer alterações centesimais que não são muito perceptíveis por nós. Assim, depois de 1 bilhão de anos, quando completar a expansão, eu não sei em que fase nós estamos da expansão dos universos agora, pode ser que não sejam mais 24 horas, sejam 24 horas e 3 minutos, não sei, ou um pouco mais ou um pouco menos. Mas isso não é suficiente para a nossa percepção. A nossa percepção de que o tempo passa mais rápido é uma percepção pessoal mesmo. E a gente falando aqui da personalidade, vocês vão ver que a personalidade, a nossa personalidade, ela tem uma percepção diferente do tempo. E talvez parte dessa ideia que nós temos de que o tempo está passando mais rápido ou menos rápido, seja uma percepção em função da nossa personalidade, porque ela tem uma personalidade singular, a personalidade tem uma percepção singular do tempo. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Obrigado. Ok. Então, é assim, sobre esta apresentação, o universo, a criação divina, o que Deus fez, aquele espaço que nós mostramos, todo esse espaço, com tudo que existe nele, tudo que foi criado, existe não para que Deus se deleite, para que ele se maravilhe com a obra dele, e nem para fazer jardins e praias, ou seja lá o que for. Existe para as pessoas. Deus criou tudo isso com um propósito específico de atender as pessoas. Pessoas de todos os tipos e de diferentes realidades. Nós vamos ver depois, eu acabei de falar de algumas das realidades, as realidades finitas, absolutas, etc. Então, você tem pessoas que habitam essas diferentes realidades, mas, independentemente disso, elas são sempre pessoas. E essas pessoas, independente do ambiente onde elas estão, elas são personalidades. Então, para começar a nossa brincadeira aqui, nós temos que encarar as personalidades, a ideia de personalidade, como se fosse uma pessoa. Nós vamos ver onde que estão as diferenças depois aqui. Mas o conceito, a ideia, a grosso modo, é assim, uma personalidade é uma pessoa. Mas eu vou explicar melhor para a gente depois não confundir algumas coisas. Uma pessoa não existe para si mesma. Então, por mais que eu me ame a mim mesmo, eu não quero viver sozinho no universo. Ia ser uma desgraça se não tivesse mais ninguém no universo e eu fosse sozinho, né? Nem ego não ia poder ter, porque, putz, vou mostrar meu trabalho, minha coisa para quem? Você é importante para quem? Eu estou falando de coisas do ego. É lógico que isso não é a essência do universo, mas pensa só, uma pessoa que vive sozinha, não tem mais ninguém com quem ela possa se relacionar, qual é o propósito da existência dessa pessoa, né? Então, o relacionamento entre as pessoas é a essência da nossa existência. É para isso que nós fomos criados, para que nós pudéssemos nos relacionar uns com os outros. A pessoa, a personalidade, ela é o sujeito, o protagonista e o propósito da criação do Pai Universal. Eu muitas vezes vejo as pessoas discutindo sobre a mente, a alma, o corpo, se morreu, se ressuscitou. Todo mundo fala de tudo que está envolvido no processo, mas poucas pessoas param para pensar que, na verdade, é a personalidade que é o elemento importante, que é o elemento que nós temos que nos
dedicar de compreender, de entender, porque ele é o elemento, é o protagonista, é o que exerce o papel principal de toda a criação do Pai Universal. Tudo isso que a gente tem não existiria de maneira nenhuma, o Pai não teria criado se não fosse pela personalidade. Ok, vamos avançar. A personalidade é um dos temas mais intrigantes do livro de Urantia, possivelmente um dos que reúne o maior número de informação. Então, você vai achar personalidade para todo lado no livro. Não poderia ser diferente, porque, na verdade, esse livro é um presente para nós, personalidades, é um presente para as personalidades. Não é um presente para a alma, não é um presente para o espírito, não é um presente... Tudo isso está envolvido no processo. Mas o protagonista de toda essa carreira, de toda essa ascensão, é a personalidade. Tudo o resto é periférico, é acessório. Importante? Sim, mas o ponto central é a personalidade, não é o resto. Ok. Mas, curiosamente, esse é um dos temas que apresenta maiores dúvidas e desconhecimento. Mesmo assim, com as informações que nós temos disponíveis no livro, é mais do que suficiente para a gente compreender a função da personalidade, cujo entendimento é, sem dúvida, essencial para nos ajudar no alcance dos nossos propósitos. Eu não vou dizer que uma pessoa que não compreende o que seja personalidade não consiga ressuscitar no mundo moroncial, ou passar dessa fase física para a próxima fase moroncial. Isso, ou seja, não é um pré-requisito que você seja um expert em personalidade para que isso aconteça. Agora, quem não compreende personalidade não vai chegar no paraíso. Em algum momento você vai ter que compreender o que é isso daí. Tá certo que nem os seres, os reveladores, sabem exatamente o que significa personalidade. Mas, como eu falei, o que nós temos de informação sobre a personalidade, que é trazido pelos reveladores, é mais do que suficiente para a gente ter o conhecimento necessário e a compreensão necessária do significado da personalidade e da importância dela. Ok. O entendimento deste tema, como nós vamos discutir hoje aqui, é a minha opinião pessoal. Então, tudo isso que eu já falei e tudo que eu vou falar é o que eu acho, a partir dos estudos que eu fiz no livro de Urantia. Pode ser que muita gente não concorde com tudo que eu estou falando, nem que eu vou falar, e pode ser que, se a gente discutir esse assunto a semana que vem, eu tenha um entendimento diferente em algumas coisas daquilo que eu estou mostrando aqui, porque esse aprendizado, esse entendimento, não só sobre este tema, mas sobre qualquer outro tema do livro, é um aprendizado constante, ele evolui constantemente de acordo com as nossas percepções, das nossas realidades e a expansão da nossa própria percepção dessas realidades, né? Henrique? Oi. Vou gastar um pouquinho esse tema. Pode falar. Por que é tão difícil, tão complexo, entender a personalidade, na sua opinião? Na minha opinião, é porque, assim, a personalidade não é uma coisa palpável, visível, sentida. Por exemplo, nós podemos estabelecer, à medida que nós evoluímos, uma relação com o nosso ajustador do pensamento. Nós podemos entender o que significa, o significado do Pai universal, mesmo sem vê-lo. Nós podemos compreender o significado de um Pai criador e tudo mais. A gente consegue entender que esse ser é uma coisa perceptível, sentida, né? Assim como o ajustador do pensamento, nós podemos não ter uma comunicação fluida com ele agora, mas a gente sabe que ele está lá
e que mais dia menos dia nós vamos nos comunicar com ele e nós vamos chegar a nos fusionar com ele, né? E a personalidade, a gente nunca vai ver a personalidade. É difícil da gente ter essa percepção, porque ela é assim, qual é a função dela, o que ela faz? Ela é como se fosse um sistema organizado que unifica tudo aquilo que nós somos, então, portanto, ela tem alguma habilidade, alguma capacidade, ela representa o que nós somos, mas ela não é a nossa identidade, ela não é nosso corpo físico, ela não é... Desculpe interromper, mas é que faz parte. Mas a personalidade é algo para ser visível? Não é algo para ser visível, mas ela se manifesta de uma forma visível. Nós vamos ver mais para frente que à medida que nós evoluímos, a nossa forma física, ela cada vez mais se parece com a nossa personalidade. É como se a nossa forma física fosse um reflexo da aparência da nossa personalidade. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, a gente não vê a personalidade, mas nós sentimos a personalidade porque nós percebemos as personalidades que nos cercam. Então, se a gente avançar na apresentação, eu acho que vai dar para a gente ter uma ideia melhor. Então, é um sistema, mas a gente não sabe esse sistema onde é que ele está, de que maneira que ele funciona, como que ele age. Vamos avançar um pouquinho mais, que eu acho que vai ter uma ideia melhor. Desculpe, eu vou querer falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou continuar aqui, mas eu já tenho umas 3 ou 4 perguntas mas vamos lá. Henrique, eu queria fazer uma pergunta, também uma colocação. Quando tu fala da importância da gente entender, né, mais sobre a personalidade, me faz pensar que talvez muitos que chegam no paraíso acabam retornando e não reconhecendo o Pai por falta desse entendimento que deveria ser adquirido nessa jornada de evolução sobre a personalidade, né? E acaba chegando no paraíso e não reconhecendo a personalidade das personalidades, que é o Pai. É só uma ideia, não tenho certeza disso. Não. É impossível uma pessoa chegar ao paraíso sem ter uma ideia, uma compreensão. Veja bem, não estou falando de um conhecimento absoluto, perfeito sobre o que é personalidade, mas sem entender como funciona a personalidade. Essa é uma coisa curiosa. De novo, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, vocês vão entender isso rapidamente, daqui a pouquinho. Então, assim, nós temos um propósito para a nossa existência. Acabamos de falar e de chegar no paraíso, né? Então, todos os mundos esclarecidos reconhecem e adoram o Pai Universal, que é o elaborador eterno, sustentador infinito de toda a criação. As criaturas de vontade, que são as personalidades, de universo em universo, embarcaram na jornada imensamente longa até o paraíso. A luta fascinante da aventura eterna de alcançar Deus, o Pai. Ou seja, a gente persegue essa ideia de chegar a Deus, mesmo sem vê-lo, sem poder palpá-lo, a gente tem esse sentimento de Deus, o Pai, e a gente percebe essa necessidade de chegar até Ele. Isso é promovido, em parte, pelo próprio circuito da personalidade, que nós vamos ver mais na frente. A meta transcendente de todos os filhos do tempo, que é uma personalidade, é de ir ao encontro de Deus eterno e compreender a sua natureza divina e reconhecer o Pai universal. As criaturas sabedoras de Deus têm uma única ambição suprema, um só desejo ardente, que é de tornar-se nas suas próprias esferas perfeitos como Ele é perfeito, na sua perfeição de personalidade no paraíso e na sua esfera universal de supremacia na retidão. Do Pai universal que habita a eternidade emanou o supremo mandato: sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. Então, quando eu falei da experiência de Deus
da forma dele se expandir e da razão pela qual ele criou o tempo e espaço, e mostrei aquela ideia do absoluto e da necessidade de ter o tempo e o espaço para poder inserir nesse tempo e espaço a experiência da evolução da imperfeição para a perfeição, é justamente isso daqui, né, que está sendo dito aqui. Nós estamos partindo de uma imperfeição, com o propósito de chegar até a perfeição, e em cada nível de realidade que nós vivemos, a expectativa é de que nós sejamos perfeitos, como o Pai é perfeito. É lógico, mesmo quando nós estivermos lá no paraíso, nós não vamos ter a perfeição do Pai, mas é uma perfeição relativa dentro daquela realidade que nós estamos vivendo e que é possível de ser vivenciada por nós, com o máximo de perfeição possível naquela realidade. Então, esse é o propósito da nossa existência, é ir progredindo em cada uma dessas realidades, alcançando a perfeição. E esse trabalho é um trabalho da personalidade. A personalidade, nós vamos ver para frente, ela não se modifica, ela não muda, mas o sistema que é controlado por ela se aperfeiçoa. Nós vamos falar disso. Ok. Outra coisa importante para a gente compreender, né? O Pai Universal é Deus. Deus é o Criador, o controlador e o sustentador infinito de todas as coisas e de tudo e de todos os seres. Mas quando nós olhamos de nós para Deus, então Ele é o Deus de tudo, mas quando nós olhamos de nós para Deus, uma pedra não consegue enxergar o Criador como Deus, porque ela não enxerga nada. As coisas, ou seja, o Pai não é Deus para coisas, Ele é Deus de pessoas. Só as pessoas conseguem enxergar Deus, como o Pai. Então, Deus é Deus das personalidades, não é Deus de coisas, apesar de ser o Criador de tudo. Ele é o outorgador, o conservador e o destino de todas as personalidades. Mas para as personalidades finitas, que somos nós, que aí vem a ideia, nós somos personalidades finitas, e eu mostrei qual é o ambiente que inclui o contexto de finito, que basicamente é o contexto dos 7 superuniversos. Os 7 superuniversos é que inclui essas personalidades finitas, né? Então, para as personalidades finitas, ele somente é o destino daquelas personalidades que escolhem fazer a vontade divina, daquelas que amam o Pai e desejam ser como Ele, né? Então, o que vem a ser a personalidade? Essa pergunta vai aparecer o tempo todo, né? Então, apesar da gente ter conceitos, ideias, fatores, características, propriedades e muito mais informações, a verdade é que nós não sabemos e não compreendemos inteiramente a natureza e o significado da personalidade. Mas nós sabemos o suficiente para entender como ela funciona e para que ela serve. Vamos falar mais disso. Mas a gente também sabe que a personalidade do homem mortal não é corpo, não é mente e também não é alma. Eu vou trabalhar um pouco mais isso aqui na frente, tá? A personalidade é a única realidade invariável em meio a uma experiência constantemente mutável da criatura. E ela unifica todos os outros fatores associados da individualidade, corpo, mente e espírito. Então tá aqui. Nós vamos ver lá para frente que nós somos corpo, mente, espírito, um monte de coisas que compõem o que é o ser humano. E inclui a personalidade. Então, a personalidade não é o nosso corpo, não é a nossa mente, não é a nossa alma, mas ela é uma realidade que unifica todas essas coisas, o corpo, a mente, o espírito, etc. Então, a nossa personalidade
é que faz a unificação de todos esses fatores que estão associados à nossa individualidade, especialmente o corpo, a mente e o espírito. E essa é a única realidade que a gente tem que é invariável, ela não muda, mesmo considerando o fato de que essa personalidade vai atravessar todas as possíveis realidades imagináveis, do mundo de imperfeição até a perfeição, ou seja, a personalidade vai vivenciar todas essas diferentes realidades, sem que ela se altere em nenhum momento. Ela continua sendo exatamente aquilo que ela era. Mas ela altera, através da sua unificação, todos os outros fatores que estão associados a ela. É uma liga. É uma liga. É uma liga que gerencia tudo isso. É ela que administra tudo isso. Sim, sim. Entendeu? Ok. Continuamos avançando. Então, acho que a gente já começa aqui a ter uma ideia melhor do que é a personalidade. Mas ela não é palpável, não é perceptível. Você não pode falar, olha, ela é que nem a alma, que vai ser uma mente ou qualquer coisa assim. Não, não é. Nós vamos ver mais para frente que ninguém sabe, quando a gente morre, onde é que ela fica, né? Então, vamos lá. Como que o homem entende a personalidade? Então, fui lá no Pai dos Burros, né? Lá na internet, e lá eu vi lá o que está enunciado lá como sendo a personalidade. Então, isso aqui é a descrição do conceito humano de personalidade. Então, a personalidade, diz lá, é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal, social de alguém. Eu vou fazer uma pausa aqui para explicar para vocês o seguinte: tudo que é personalidade aqui, cada vez que tem alguma coisa vinculada à personalidade, eu coloquei num tom verde. Eu não sei como aparece para vocês, mas para mim é o tom verde. Tudo que é energia ou ligado ao corpo, a uma energia física, e eu preciso lembrar aqui que espírito também é uma energia física, tudo que é energia eu coloquei em amarelo. Tudo que é espiritual eu coloquei em lilás ou púrpura, como vocês queiram chamar, né? Então tá ok, por isso que tá essas cores aqui, para a gente perceber o que está linkado aqui, a personalidade, a mente, tudo que está ligado à mente eu coloquei em azul. E esse azul serve também para a alma, e vocês vão entender depois por quê. Mente e alma, no final, são quase a mesma coisa. É um processo de transmutação. Nós vamos chegar lá. Então, essa é a definição que o nosso pessoal deu para a personalidade. E continua. A formação da personalidade, segundo nosso entendimento, é um processo gradual. Nós vamos ver que a personalidade que nos é concedida por Deus, ela não é um processo gradual, ela já está formada, ela existe, está pronta, acabada, e ela não vai mudar, não vai modificar, não tem nada. Mas para nós, humanos, nosso entendimento de que personalidade é um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. E aqui, confere, ele realmente é único a cada indivíduo. Nós não temos duas personalidades iguais, a gente vai ver mais para frente. O termo é usado em linguagem comum com o sentido de conjunto das características marcantes de uma pessoa. De certa forma, isso tem um paralelo também com a personalidade que nos é dada pelo Pai. Porque o livro de Urântia nos diz que a personalidade permite que nós identifiquemos uma pessoa independente do nível de realidade que ela está, independente da forma física e da forma cultural. Ou seja, o Henrique hoje, quem conhece o Henrique hoje, se encontrar com o Henrique lá em Avona, e eu espero que todos me encontrem lá, porque eu vou estar lá com certeza, eu estou me esforçando para isso, vai perceber que o Henrique sou eu, não importa que corpo que eu vou estar lá, com que cara que eu vou estar, de que forma. Quando se encontrar comigo, a energia que eu vou estar emanando é daquela pessoa que me conhece, sabe, pô, esse cara é o Henrique, né?
Então, esse conjunto de características marcantes de uma pessoa, ele permanece no caso da personalidade que nos é outorgada pelo pai também. É uma organização e não um aglomerado de partes soltas. Então, o conceito humano também diz que é um sistema, que é uma organização, e que não é um aglomerado de partes soltas. No nosso caso, a personalidade que nos é dada pelo pai também é uma organização. É ela que unifica tudo aquilo que nós somos. Nós vamos ver mais disso. É um conceito psicológico, mas intimamente relacionado com o corpo e seus processos. Bom, no nosso caso, não é um conceito psicológico, no caso da personalidade dada pelo pai, mas sim está intimamente relacionado com o nosso corpo e todos os processos dele, assim como com a nossa mente, o nosso espírito e tudo mais. Bom, isso é o que o homem entende da personalidade. Agora, o que o Lu nos dá de dicas sobre a personalidade? Então, está lá no documento 112. Ele diz que ela é uma dádiva concedida pelo pai, então, ela é concedida pelo pai, ou pelo agente conjunto. Mas sempre que dada pelo agente conjunto, ele o faz em nome do pai. Né? Então, por conta e ordem do pai. Há um sistema de energia dotado de mente ou espírito. Né? Eu coloquei dotado de mente ou espírito aqui, mas, na verdade, não é doado ela não é dada ou concedida a todos os sistemas de energia dotados de mente. Por exemplo, o macaco é dotado de energia e mente, mas ele não recebe personalidade. Por quê? Porque ele não tem potencial espiritual. Então, é necessário que exista nesse sistema de energia e mente o potencial espiritual, porque senão não recebe a personalidade. Henrique, Oi. Então tem que ser dotado de mente e espírito. Sim, o livro fala em vários lugares lá que tem que ser dotado de mente ou espírito, mas dá uma margem à dúvida, porque, por exemplo, a personalidade, para o ser mortal, nós vamos ver isso mais para frente, ela é doada ou ela é concedida pelo pai antes de que nós recebamos o espírito, antes da vinda do ajustador do pensamento. Então, naquele momento, nós só temos energia e mente, nós não temos espírito ainda. Mas nós temos o potencial de receber o espírito. É por isso que eu coloquei aqui o espírito. Mas você tem razão. O livro lá, na parte introdutória, ele fala de mente e espírito. Ok, continuando. Ela é uma organização que une todos os aspectos da individualidade. Então, tudo aquilo que representa o indivíduo é unido por essa organização que a gente chama de personalidade. Quando conferida às criaturas materiais evolucionárias, ela leva o espírito a esforçar-se pela mestria sobre a matéria e energia por meio da mediação da mente. Então, veja só, o espírito, ele tem uma dificuldade, uma barreira quase intransponível para chegar até a matéria e energia, como essa que nós temos aqui. Ele não consegue se comunicar com a matéria e energia, nem a matéria e energia com o espírito. O espírito tem que se comunicar inicialmente através da mente, para que possa a mente interpretar aquilo que o espírito espera que a gente faça dentro do nível matéria e energia, para que a mente passe o comando para a matéria e energia fazer. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso depois. Agora, esse processo é administrado pela personalidade. A personalidade é que tem o livre-arbítrio. É ela que comanda ou que leva a mente a fazer essa intermediação entre o espírito e a matéria. Nós vamos falar mais disso. A personalidade tem respostas apenas qualitativas ao circuito da personalidade, em contraste com as três energias. Que três energias são essas? A energia física,
a mental e a espiritual, que demonstram sensibilidade tanto a qualitativa quanto a quantitativa, e são sensíveis à gravitação. Então, a personalidade, ela não é sensível à gravitação, e ela não é sensível ao ambiente, ela atua em qualquer ambiente. Então, ela só responde qualitativamente ao circuito da personalidade. Tem um lugar no livro de Urântia que fala de quanto de energia física está sendo usado no nosso universo, quanto está sendo, eles imaginam que está sendo usado nos espaços exteriores, quanto de energia espiritual, quanto de energia mental. Então, assim, a energia mental, espiritual e a física é possível de ser medida e avaliada. A energia que fecha o circuito da personalidade é impossível de ser medida, ninguém tem acesso a ela, só o Pai. Então, ela só responde qualitativamente e não quantitativamente. Isso não é importante, é só uma característica, não, a gente não precisa entender isso profundamente. Desprovida de identidade. Então, a nossa personalidade não tem uma identidade dela, apesar de ser única e unigênita. Então, ela é inconfundível, mas ela não tem uma identidade. Mas ela unifica a identidade. Então, sem identidade, ela não sobrevive como indivíduo. A identidade que faz o indivíduo é o conjunto dessas outras coisas, que é a energia física, a mental e a espiritual. Sendo que a predominância da nossa identidade está centrada na energia mental. Nós vamos falar mais disso aqui para frente. Ela não está sujeita totalmente à causação antecedente. Ela é criadora ou co-criadora. Então, assim, a personalidade não é uma coisa criada. Ela é uma coisa concedida pelo Pai, né? E vocês vão ver lá que vários lugares do livro diz que o Pai nos fez co-criadores com Ele. E por que então? De onde vem essa ideia de co-criadora? É porque a personalidade é que é a co-criadora. Ela é que pode ser criadora ou ser co-criadora. É uma realidade imutável, invariável, a permanência na presença de mudança, como nós falamos. Ela vai atravessar todas as realidades finitas, absolutas, seja lá quais forem, em todas as fases do universo, sem sofrer modificações. Mas ela vai processar todas as modificações de perfeccionamento em tudo aquilo que constitui a individualidade. Vamos falar mais disso. Quando fala lá de que a personalidade ela responde qualitativamente e não quantitativamente, o Pai, quando idealizou o processo de evolução da imperfeição para a perfeição, ele combinou duas coisas diferentes. Uma é o ambiente. Então você vê que o universo está cheio de situações, de ambientes diferentes. Nós temos lugar que faz frio, faz calor, tem chuva, não tem água, tem ar, não tem ar, tem não sei o quê. Então, assim, isso são questões, todas as questões físicas do universo são questões quantitativas. Então, o universo se expande quantitativamente. Qualitativamente, o universo se expande através da personalidade. Então, é assim, no mesmo ambiente, então, na mesma condição ambiental, você coloca personalidades que são qualitativamente diferentes. Então, essa personalidade, que é única, unigênita, o Pai colocou nessa personalidade alguma característica que faz com que ela administre aquela realidade de uma forma diferente de uma outra personalidade. Por que foi feito assim? Nós temos que pensar que o Pai é um ser completo, total, absoluto, pleno, e então, para viver essa experiência, porque ele vive a experiência de perfeccionamento conosco, então, para que ele pudesse dizer, eu fiz PhD
em me perfeccionar daquela experiência de imperfeito para perfeito, eu compreendo tudo que é possível dentro desse processo, ele tem que viver e exaurir todas as possibilidades possíveis, imagináveis e inimagináveis de situações de indivíduos diferentes reagindo de forma diferente a ambientes e processos diferentes. É por isso que o universo dos universos é tão grande e é por isso que ele tem tantas personalidades. E é por isso que eu não posso entregar para o pai a experiência de perfeccionamento do Nivaldo. Só o Nivaldo pode entregar para o pai aquela experiência de perfeccionamento. Eu só posso entregar para o pai a experiência de perfeccionamento do Henrique. E é por isso que eu não posso interferir no processo de perfeccionamento do Nivaldo. Eu tenho que permitir que o Nivaldo acerte, erre, e chegue nas suas próprias condições e ele mesmo faça o seu processo de evolução, para ele entregar ao pai a experiência que o pai espera que ele entregue. Então, quando eu tento modificar a ideia, a maneira de ser, a maneira de pensar, o processo, a maneira de reagir de cada pessoa, na verdade, o que eu estou fazendo é tentando abortar o plano do pai. Tentando fazer com que o pai deixe de experimentar uma experiência que ele planejou e eu estou tentando modificar. É mais ou menos isso. Então, assim, essa personalidade, ela tem características próprias dela que dão comando à sua mente, ao seu físico, ao seu espírito, de forma diferente uma personalidade da outra. Então, não é bem um hardware, é um software que tem uma série de características que dispara, se é que a gente pode falar assim, instruções e comandos que reagem de forma diferente a esses ambientes. Então, o exercício do livre-arbítrio é da personalidade, não é da mente. A mente executa, mas quem exerce o livre-arbítrio é a personalidade. A expansão é uma expansão experiencial. O que nós não podemos esquecer é assim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um processo de evolução, de sair da imperfeição para a perfeição. É um processo de sair da imperfeição para a perfeição. Essa diversidade de personalidades e a diversidade de meio ambiente, ela serve para que a gente possa construir uma experiência que abranja todas as possibilidades possíveis de partir da imperfeição para a perfeição. É por isso, por exemplo, que o pai, através do ajustador do pensamento, habita todas as mentes. Está presente em todos nós, acompanhando. É por isso que ele está presente na mente do bandido, na mente do preto, do branco, do amarelo, do vermelho, do coxo, do cego, do aleijado, do rico, do pobre. Ele não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque tudo isso constitui a diversidade que é movida, então, cada situação dessa, cada caso desse, é o caso de partir de uma imperfeição específica para chegar na perfeição ou não. Então, assim, se Deus fosse seletivo e falasse, não, eu vou fazer uma imperfeição utilizando só brancos, por exemplo, para fazer sair do processo de imperfeição e chegar na perfeição. E aí, quando completasse o processo de perfeccionamento desses brancos, ele falasse, pronto, agora eu sei o que é a experiência de evolução da imperfeição para a perfeição. Olha, esse Deus é um Deus merreca, vagabundo, porque ele só fez um pedaço da história. Ele não é um Deus completo, total e absoluto. Ele tem que experienciar todas as possibilidades. Então, essa expansão é a expansão das experiências,
É a minha experiência que se soma à sua, que se soma do outro, mas não modifica a personalidade. Sim, a mente é o elo através do qual, é o mecanismo através do qual a personalidade exerce o livre-arbítrio dela, faz a escolha. Então, assim, a mente funciona como um processo de raciocínio, mas quem conduz esse processo, quem toma a decisão, é a personalidade. A mente só executa. Então, a personalidade, segundo o Lu, continuando aqui, não é corpo, nem mente, nem espírito, nós já falamos disso. Mas antes do espírito, é a única coisa que nós temos de realidade cósmica. Ou seja, a personalidade que nós recebemos é a única coisa que faz com que nós sejamos um ser de existência cósmica. O nosso corpo, ele não é um reflexo de existência cósmica, ele é uma coisa temporal, que existe aqui por um tempinho. A nossa mente também morre com esse corpo, e esse espírito que a gente vai receber depois, que é o ajustador do pensamento, se a gente não sobreviver, ele nos abandona, PT, saudações e caputs, né? Então, assim, a única coisa que não desaparece é a personalidade. A personalidade não morre. Ela pode não sobreviver como um indivíduo. Não vou perder muito tempo nisso agora, mas vocês vão entender daqui a pouquinho quando eu chegar lá. Ela pode proporcionar uma dádiva a Deus, por livre escolha, fazer a vontade de Deus. Então, é a personalidade que, por sua livre escolha, faz ou não a vontade de Deus. Ela é caracterizada pela moralidade. Ela tem no DNA dela as ideias e os conceitos de relacionamento entre as personalidades que faz com que a gente construa a moralidade. Tem uma consciência de relatividade no relacionamento com outras pessoas. Então, ela discerne os níveis de conduta e opta discriminadamente entre esses níveis de conduta. Ela é absolutamente única. No tempo, no espaço, na eternidade, no paraíso. Não importa o lugar onde ela vai estar, ela é única, não existe uma duplicata dela. Ela é única quando ela é outorgada e ela é única em relação a Deus e durante cada momento da sua existência. Ô, Rick, Oi. Só uma dúvida minha. Nesse caso aqui, ela é caracterizada pela moralidade, isso está falando, a personalidade. Será que isso explica o ateu ter moralidade? Poderia explicar, porque, assim, existe na personalidade, no DNA da personalidade, se é que a gente pode falar assim, a ideia do relacionamento entre as personalidades. Isso não quer dizer que esse relacionamento seja sempre correto e perfeito entre as pessoas, porque a gente vê que não é. Mas muita gente que age de maneira correta, age justamente por esse princípio dessa moralidade, né, que é intrínseco da personalidade. Mas não é perfeito. Ele não é perfeito. Por quê? Porque ele é influenciado pelas realidades que nós vivemos e por nossa individualidade. Daqui a pouco nós vamos ver isso de novo. Ok. Ela é algo que pode ser acrescentado ao espírito. Por exemplo, o ajustador do pensamento, ele está em nossa mente com um só propósito, de se fusionar conosco e nessa fusão ganhar a nossa personalidade. O nosso ajustador do pensamento, ele não está interessado na nossa alma, ele não está nem um pouquinho preocupado com a nossa alma. Ele só se preocupa com a nossa alma, em construir a nossa alma, porque se isso não acontecer, a personalidade não sobrevive como indivíduo. O que o ajustador do pensamento quer, na verdade, é a nossa personalidade. Ele não quer a nossa alma. A nossa alma é apenas um instrumento para que ele possa conquistar a nossa personalidade. Isso é uma coisa importante, porque muitos leitores do livro fazem uma confusão danada, achando que a alma é a coisa mais importante. É importante, sim. Sem ela, nós não sobrevivemos.
Mas a alma não chega em lugar nenhum, quem chega é a personalidade. A personalidade é o objeto desse negócio aqui. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos uma mente, que é a nossa identidade, mas a mente morre com o nosso corpo. Então, para a gente manter uma identidade, nós precisamos fazer com que essa mente sofra uma mutação, deixe de ser dependente do corpo, da energia física do corpo, passe a ser dependente da energia física moroncial, para poder continuar existindo. Então, na verdade, a alma é como se fosse uma borboleta que saiu lá do casulo. É a nossa mente que evoluiu da matéria para a morôncia. E isso é feito através do exercício do livre-arbítrio, onde a nossa personalidade, que tem esse livre-arbítrio, e é exercido pela mente, autoriza o ajustador do pensamento a fazer essa transmutação. Né? Então, é assim, a importância da alma é assegurar a continuidade da nossa identidade. Se a gente não tiver a identidade, nesse caso a identidade é a nossa mente, que passa a ser a alma depois, se a gente não tiver essa identidade, a personalidade sem a identidade não consegue se manifestar. Não conseguindo se manifestar, ela não consegue vivenciar as realidades cósmicas que ela tem que... Então, ela perde a finalidade dela. Então, a gente vai ver daqui a pouco que a personalidade, quando a gente não ressuscita do outro lado, e a gente deixa de existir como indivíduo, a personalidade não morre, ela não é extinta. Ela é devolvida, não à figura do Pai que a concedeu, mas ela é devolvida ao Supremo que está em construção. A gente vai falar disso daqui a pouco. Ok, ela tem uma consciência singular do tempo. Por que ela tem uma consciência singular do tempo? É diferente da percepção da mente e do espírito. Porque para ela, tanto faz se ela está aqui no finito, no infinito, no absoluto, no nível moroncial, espiritual, ela vive as realidades daquele momento. O tempo para ela é aquele instante ali. Ela não tem a percepção da mente ou do espírito com relação ao tempo. Nós vamos também falar um pouquinho mais disso. Ok, o Pai é o segredo da personalidade. Então, nós vamos falar um pouquinho disso agora. O Pai universal é o segredo da realidade, da outorga e do destino da personalidade. O Filho eterno é a personalidade absoluta. Eu também vou falar um pouquinho mais disso. Se o Pai é o segredo da personalidade, e eu falei que absoluto é o que é real, por que o Filho eterno é que é a personalidade absoluta? Ok, nós vamos falar disso. Mas o Filho eterno, além de ser a personalidade absoluta, é o segredo da energia espiritual. Então, ele é a fonte da energia espiritual, dos espíritos mononciais e dos espíritos perfeccionados. O agente conjunto é a personalidade mente-espírito, a fonte da inteligência, da razão e da mente universal. Estamos falando aqui do espírito infinito. A ilha do paraíso é não pessoal, é extra-espiritual, sendo a essência do corpo universal, fonte e centro da matéria física e arquetipo, ou arquétipo, mestre absoluto da realidade material universal. Ok, o que tem a ver isso aqui com o nosso negócio aqui? Voltamos aqui naquela situação do absoluto, né? Deus o absoluto, fora do tempo e do espaço, por isso essa tela preta aí sem uma referência de universo e de nada. Ok, então Deus, o absoluto, é um ser infinito dentro da infinitude dele, na absolutez dele. Para viver essa experiência que nós falamos de perfeccionamento e criar tudo isso que ele criou, com esse propósito, ele não teria como se manifestar ou estar condicionado a um nível finito, a um nível de espaço-tempo.
Então, o que aconteceu? Ele fez uma divisão de si mesmo, se é que a gente pode falar assim, se separou no absoluto inqualificável, que é não pessoal, portanto, não tem personalidade no absoluto inqualificável, e fez o absoluto das deidades, que tem as personalidades da Trindade. Então, o absoluto das deidades nada mais é do que a Trindade do paraíso. É o Pai mais Filho mais Espírito Infinito. Essa Trindade conforma o absoluto das deidades, que são essas personalidades. Ok. As deidades, as personalidades, elas podem ter uma experiência, uma vivência próxima do finito ou do absoluto, porque elas são agentes. Elas têm ainda uma característica de infinitude, que está concentrada, inclusive, no seu absoluto inqualificável, e como elas precisariam dosar essa infinitude para participar do processo finito, foi criado o absoluto universal, porque no momento em que nós tentamos condicionar a infinitude do Pai, do Filho e do Espírito Infinito dentro de um ambiente finito, surge uma tensão, é um negócio, é como se a gente tentasse colocar o oceano num copo d'água, não dá para fazer isso. Então, o absoluto universal é que atua como um elemento unificador dessa condição inqualificável do absoluto, que é toda a infinitude que tem, para permitir que a gente tenha, então, uma possibilidade dessas personalidades vivenciarem conosco dentro do ambiente que eles criaram de tempo e espaço. Quando foi feita essa modificação, então, se é que a gente pode falar assim, então, a partir do absoluto das deidades, das personalidades, você tem o Pai, que é a fonte da personalidade e é amor, que no suposto momento em que ele teria feito o Filho Eterno, porque, na verdade, ambos são existenciais e eternos, no momento do surgimento do Filho Eterno, ele se revela a si mesmo como Pai, ao fazer o Filho. Ele transferiu a personalidade absoluta dele para o Filho Eterno, porque tudo que é absoluto não pode ser fracionado, não pode ser distribuído. Absoluto é único. Então, o Pai transferiu a personalidade absoluta para o Filho, dizendo, olha, esse é o modelo de personalidade que todos têm que alcançar. Essa personalidade absoluta é a real, a verdadeira, é aquela que deve existir. Mas ela não se fraciona. E ao fazer isso, o Pai se permitiu ser a fonte da personalidade. Então, ele dá a personalidade absoluta ao Filho, ambos criam o Espírito Infinito e tem uma personalidade, então, do Espírito Infinito lá. O Espírito Infinito é mente. O Filho Eterno é Espírito. O Espírito Infinito é mente, é a fonte da mente, assim como o Filho Eterno é fonte do Espírito, e o Pai, a fonte da personalidade. A Ilha do Paraíso é uma fração extraída, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar, do absoluto inqualificável no que diz respeito às energias físicas. Então, a Ilha do Paraíso, na parte superior, é a morada das deidades, e na parte inferior é onde está concentrada toda a energia que é utilizada para fazer a matéria, o universo, tudo aquilo que nós conhecemos. Nós vamos voltar nisso daqui depois. Voltando aqui, continuando. Então, o Pai Universal é ele que nos dá a personalidade e ele é a fonte da personalidade. Quando a gente fala da Trindade do Paraíso, muitas pessoas têm dificuldade de entender a função e o papel de cada uma das personalidades do paraíso. Então, o Pai Universal é aquele que outorga a personalidade e o Filho Eterno é aquele que é a fonte de toda a energia espiritual que nós temos, e o agente conjunto
é o que atua como mente. Então, se a gente for pensar, por exemplo, de volta no nosso absoluto aqui, o absoluto das deidades, das personalidades, vejam só, o que é o absoluto das deidades? É a personalidade, é o espírito e é a mente. Então, e quem administra tudo isso é a personalidade. Eu vou voltar nisso daqui. Aos pouquinhos vamos gravando todas essas coisas. Continuando aqui, o pai é a personalidade. A personalidade não é simplesmente um atributo de Deus, antes representa a totalidade da natureza infinita, coordenada da vontade divina unificada. Veja, o Pai, Deus, representa a totalidade dessa natureza que nós temos. Dessa natureza que nós temos aqui, né? Então, veja só, o Pai, que é a personalidade, desse conjunto todo que está aqui, dos 7 absolutos, o absoluto inqualificável, o absoluto universal, o absoluto das deidades, que inclui o Filho e o Espírito Infinito, é a própria ilha do paraíso. Então, ele representa a personalidade que unifica tudo isso aqui, ele é a totalidade desse negócio aqui, né? Eu espero voltar para o lugar certo agora. Deu errado. Eu vou voltar lá onde a gente estava. Então, a personalidade não é simplesmente um atributo de Deus, antes representa a totalidade da natureza infinita. Então, assim como é para Deus, é para nós também. A nossa personalidade representa a totalidade de nós. Nossa personalidade é o nosso conjunto, somos nós por inteiro, as quais são exibidas na eternidade e na universidade da expressão perfeita. A personalidade, em seu sentido supremo, é a revelação de Deus ao universo dos universos. Nós vimos lá nessa montagem que eu fiz aqui, que nós conhecemos a figura do Pai por conta dessa personalidade aqui. Se nós tivéssemos que nos relacionar com Deus absoluto, a gente ia se relacionar com esse cara aqui. Então, o nosso relacionamento com Deus absoluto seria como a gente querer fazer um relacionamento com o governo da ONU, por exemplo. Então, tem que ter um cara na ONU com quem eu me relaciono. Eu não posso me relacionar diretamente com a ONU. Tem que ter alguém lá com quem eu me relaciono. E esse alguém aqui, no nosso caso, essa personalidade que nós conseguimos identificar, nos afeiçoar e nos relacionar, é a figura do Pai. Então, esse processo aqui é a revelação do Pai para todos nós, né? Então, assumir que o universo possa ser conhecido, que é inteligível, significa assumir que o universo foi feito pela mente e que é administrado pela personalidade. Apenas a mente do homem pode perceber o fenômeno mental de outras mentes, sejam humanas ou supra-humanas. Se a personalidade do homem pode experienciar o universo, é porque então existe uma mente divina e uma personalidade real ocultas em algum lugar. Voltando aqui nesse negócio aqui, né, nós temos uma personalidade do Pai. Quem fez o plano do universo é o Pai. É ele que desenhou aquilo que queria que fosse feito, né? Quem fez o universo, quem executou esse foi a mente. O espírito infinito, a função dele, além de ser mente, a fonte da mente, ele é o manipulador de todas as energias que são geradas através do Pai, na parte inferior da ilha do paraíso, para construir toda a matéria e todas as coisas que nós temos. Tudo aquilo que a gente existe de mundo físico, o espírito infinito é o manipulador dessas energias. Ele não é a fonte dessas energias, mas ele é o manipulador. Então,
O Pai é a personalidade, o Filho é o Espírito, e o Espírito infinito é a mente e, ao mesmo tempo, o cara que executa o negócio e faz a coisa acontecer. Voltamos aqui. Então, a gente percebe que o universo é uma coisa organizada e ela é uma coisa que funciona de forma tal que só pode ter uma inteligência por trás dela. Então, é por isso, a nossa personalidade é capaz de reconhecer que existe uma personalidade administrando essa mente e fazendo com que as coisas aconteçam. Ok? Quem pode receber a personalidade? Então, Deus dá a personalidade para qualquer um. Para quem que ela é outorgada? O Pai Universal doa a personalidade a inúmeras ordens de seres, os quais atuam em diversos níveis de realidade do universo. Por isso que eu mostrei lá atrás a questão do absoluto, do infinito. Nós temos seres habitando todas essas realidades diferentes no universo. Todos esses seres são dotados de personalidade. E todas essas personalidades têm origem no Pai. A personalidade é o único dom que o Pai Universal confere às energias vivas associadas de matéria, mente e espírito. Então, aqui, o Pai não dá a personalidade a qualquer energia viva, ou a qualquer matéria, ou a qualquer mente. Ele dá a personalidade, nem a qualquer espírito. Veja que o ajustador do pensamento, que é espírito puro, representa uma fração do Pai, não tem personalidade. Ele é desprovido de personalidade. É por isso que ele está com a gente, para conquistar, eu já falei lá atrás, o que ele quer em nós é a nossa personalidade. E o que a nossa personalidade quer do ajustador é a condição espiritual, que vai garantir a continuidade desta personalidade como indivíduo. Ok, então a personalidade é o único dom que o Pai confere às energias físicas que estejam associadas de matéria, mente e espírito. Quando nós recebemos a nossa personalidade, nós não temos ainda o espírito, mas nós temos o potencial de receber o espírito. Os seres humanos de Urântia são dotados com a personalidade do tipo mortal finito. Então, por aqui a gente pode depreender que existem tipos de personalidade, né? Funcionando no nível de filhos ascendentes de Deus. Então, por exemplo, Micael é um filho descendente e também tem personalidade. Então, é outro tipo de personalidade. De novo, é difícil definir personalidade. Tentamos descrever nossa compreensão dos fatores conhecidos que constituirão o conjunto das energias materiais, mentais e espirituais, cuja interassociação constitui o mecanismo no qual e por meio do qual o Pai Universal leva a sua outorga da personalidade a funcionar. Então, veja bem, que, de novo, a gente consegue entender que, embora a gente não saiba o que é a personalidade, a gente sabe que a função dela é justamente administrar ou unificar esse conjunto de energia que nós temos, a energia física, energia mental e energia espiritual. Então, é esse conjunto que é chamado de personalidade que usa essas energias para fazer as coisas funcionarem, para levar, então, a individualidade de cada um ao perfeccionamento. A personalidade não se perfecciona, mas o indivíduo, sim. Nós já vamos entender isso melhor daqui a pouquinho. Ok. Quando nós recebemos a nossa personalidade, isso aqui é uma discussão, o livro não fala quando a gente recebe a personalidade, mas ele diz lá, a personalidade é um dom único de natureza original, cuja existência antecede a outorga do ajustador do pensamento. Então, nós sabemos que a personalidade precede, ou vem antes, chega antes da chegada do ajustador do pensamento. Agora, quanto tempo antes? O livro não fala. E independe da chegada do ajustamento. Então, por exemplo, Ando e Fonta, eles já tinham, antes que eles recebessem o ajustador do pensamento, eles já tinham personalidade. E eles, mais tarde, receberam o ajustador do pensamento.
Mas também a gente sabe que toda a humanidade, não toda a humanidade, antes da vinda do nosso Micael para cá, antes da chegada do Espírito da Verdade, não todos os seres, não todos os humanos recebiam o ajustador do pensamento. Apenas aqueles que tinham faziam por merecer alguma coisa que acontecia que motivava a vinda de um ajustador do pensamento para alguns daqueles humanos. Então, a personalidade ela é concedida independentemente da chegada do ajustador do pensamento. Mas ela é uma condição sine qua non para que a gente possa receber o ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento não vem para algum ser que não tenha personalidade. Por quê? Porque o que ele quer é personalidade. É por isso que o ajustador do pensamento não vai para o macaco. O macaco não tem personalidade. Ok. A manifestação da personalidade é especificada, condicionada e qualificada pela natureza e qualidade das energias da natureza material, mental e espiritual, associadas a ela, que constituem o veículo do organismo para a manifestação da personalidade. Então, aquilo que eu falei, a nossa individualidade, que é formada principalmente pelo mental, mas que inclui o material espiritual, é o veículo que a gente tem para manifestar a nossa individualidade. Sem isso daí, nós não temos individualidade, então nós não conseguimos fazer com que a personalidade se manifeste. Isso não quer dizer que a personalidade não existe, mas que ela não tem os elementos necessários para poder se manifestar. A personalidade do homem mortal, nós já falamos, não é corpo, nem mente, nem espírito, também não é alma. É o único dom que o Pai confere àquelas energias vivas associadas de matéria, mente e espírito. Estou repetindo aqui, porque quando que nós recebemos a nossa personalidade? Embora não tenha uma data, a gente sabe que é necessário que tenha uma energia viva e que tenha uma mente, pelo menos, para a gente receber essa personalidade. Em que momento a gente tem uma energia viva e tem uma mente? Só depois que nasce? Ou enquanto está no útero pode ser também? Então, o livro, em algum lugar, está no 103.2.1, diz que uma criança já existe cerca de 9 meses antes de experimentar o nascimento. Então, uma criança já tem uma energia física, já tem uma energia mental, um feto tem uma energia física, tem uma energia mental. Então, a minha provocação aqui é no sentido de que as condições para que a personalidade seja concedida, a meu ver, estão presentes no feto. Em que momento do feto? Na concepção, no nascimento, no meio do caminho? Enfim, é uma coisa para ser pensada. Mas, quando Gabriel apareceu a Maria para informar que ela seria mãe de um filho do destino, aquele anjo que foi lá para Maria, Maria estava grávida de um dia, e naquele dia, Gabriel sabia que ela estava grávida do Micael, de Jesus. Então, pode alguém dizer, não, mas era uma circunstância especial, porque, tinha que engravidar. Olha, lembra, o corpo de Jesus foi produto do acasalamento de José e Maria. Não foi uma obra do Espírito Santo que chegou lá e fecundou Maria. Não é assim. Então, a energia física, a energia do corpo, foi resultado do acasalamento normal como homem qualquer, como qualquer ser humano que aparece neste mundo aqui. Mas esse feto que já estava com um dia ali, já estava com a personalidade de Jesus. Alguém pode dizer, não, ela é especial. Bom, para mim, não é a mesma coisa. Igualmente, Gabriel, quando apareceu a Isabel para informá-la que seria mãe de João, e João não era um ser especial, era um ser normal, um homem qualquer, que talvez tivesse um ajustador ou uma influência espiritual diferente depois, mas ele não era um ser
divino. Então, quando Gabriel apareceu para Isabel, foi muito antes dele nascer também. A vida do ser intrauterino produz experiências que podem registrar fatos e significados sobre sua mente e identidade. Então, a gente está cansado de ver aí, não, porque os problemas desta pessoa adulta vêm da vida intrauterina dela. Ele percebia que a mãe não gostava, que o pai não gostava, que não sei o quê. Então, registra sentimentos, registra emoções dentro da vida de um feto. Se registra, esse registro é importante para a individualidade da pessoa. Então, na minha opinião, eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que a personalidade é concedida pelo pai, muito provavelmente na concepção. Mas eu não tenho como afirmar isso, é só uma defesa que eu estou tentando fazer aqui. E o livro não fala isso. A única coisa que o livro claramente fala é que vem antes do ajustador do pensamento. O intelecto humano, segundo a ciência, começa a se formar com 14 dias da concepção. Então, a base do intelecto humano, pelo que a ciência consegue determinar, está montada no 14º dia da concepção. E está completo quando você alcança 9 meses. Aí a pergunta é a seguinte, e um recém-nascido, que nasceu com 6 meses, então ele não tem mente? Ele tem, não pode não estar completo ainda. Mas ele tem a mente, e provavelmente uma mente sadia. Deus, o Pai, tem condição de saber se essa mente é uma mente que tem futuro ou não? No momento da concepção, ou 14 dias depois da concepção? Não sei. A minha opinião é de que no momento em que acontece a concepção, o pai já sabe daquela mente e já sabe daquela energia física. A energia física, com certeza, está presente. Bom, a personalidade não requer corpo, mas requer uma energia física. Então, nós não podemos confundir corpo com energia física. Então, sem Deus, não fora pela sua excelsa pessoa central, não haveria nenhuma personalidade em todo o vasto universo dos universos. Deus é personalidade. Eu coloquei esse slide aqui para a gente entender, porque tem muita gente que diz que se não tiver corpo, não é Deus, não é personalidade. Então, para a contemplação da deidade, o conceito de personalidade deve ser desprovido da ideia de corporidade. Um corpo material não é indispensável à personalidade, mas uma energia física sim. Então, seja no homem, seja em Deus. Esse engano da corporidade é mostrado nos dois extremos da filosofia humana. No materialismo, quando perde o seu corpo com a morte, o homem cessa de existir como personalidade. Esse é o conceito do materialismo. No panteísmo, desde que não tenha nenhum corpo, Deus não pode ser, portanto, uma pessoa. O tipo de personalidade progressiva supra-humana funciona em uma união de mente e espírito. Nós estamos falando aqui do supra-humana. O humano funciona na união da energia física corporal, da mente e do espírito. Então, na supra-humana, basta a mente e o espírito. O espírito, a gente não precisa adicionar mente a ele. O espírito, ele já tem uma mente intrínseca dele. O livro explica isso muito bem. Não vou entrar no mérito disso aqui agora, porque nós vamos perder muito tempo. Eu comentei lá atrás a nossa aparência física e a personalidade. Até um certo ponto, o surgimento da forma corpo material é uma resposta ao caráter da identidade da personalidade. Então, veja só, de alguma maneira, o nosso corpo vai ganhando contornos e características da nossa personalidade. O corpo físico reflete em um determinado grau algo da natureza inerente da personalidade. Algo, em algum grau. E assim, mais ainda, o faz na forma moroncial. Na vida física, os mortais podem ser belos por fora, ainda que sejam um pouco amáveis por dentro. Na vida moroncial, de forma crescente, nos seus níveis mais elevados, a forma da personalidade variará diretamente de acordo com a natureza da pessoa interior.
No nível espiritual, a forma externa e a natureza interna começam a aproximar-se de uma completa identificação. E isso se dá de forma cada vez mais perfeita nos níveis espirituais bem mais elevados. Então, embora a gente não possa ver a personalidade, a nossa aparência física, à medida que nós vamos avançando nas realidades e escapando da matéria, cada vez mais a nossa aparência física vai se parecer com a nossa personalidade. A personalidade, ela não muda. Na frente tem uma parte que nós falamos disso, mas, por exemplo, a nossa forma física é uma energia física. A personalidade, se ela não tiver uma unificação correta de mente e espírito sobre a energia física, ela pode se deixar conduzir pela energia física. Então, eu não estou dizendo que nós estamos desequilibrados, mas, por exemplo, uma pessoa que engorda demais. Eu estou dando um exemplo aqui. Quer dizer o seguinte, que a personalidade não está conseguindo equilibrar. Então, essa forma da energia física que você tem de corpo está refletindo esse desequilíbrio momentâneo da personalidade. Mas não é a forma da personalidade. Então, vamos falar aqui da natureza e a constituição do mortal. Então, para a gente entender o que nós somos, né? O corpo, a energia física, todo mundo sabe o que é. É o nosso organismo material, físico do homem, organismo eletroquímico vivo, de natureza e origem animal, eternamente vinculado à evolução material, né? Através do intelecto e do sistema reprodutivo, que termina com a morte. A matéria é o nível mais denso de energia. Então, é um tipo de energia e é o mais denso dele, sobre o qual estão impostos o maior número de limitações e de imperfeições. A nossa matéria, ela percebe e identifica coisas. Então, nós podemos perceber coisas ao nosso redor através do nosso corpo físico, né? Tato, visão, enfim, alguns dos nossos sentidos. A matéria também é um nível mais distante da realidade eterna. Por quê? Porque a realidade eterna é espiritual, não é material. Ok. Nós temos, além do nosso corpo, uma mente. A mente é a energia mental, é o mecanismo de pensar, perceber e sentir do organismo humano. A mente identifica e traduz significados. Então, através da mente, nós podemos perceber se é bom, se é ruim. É a nossa mente que processa essa informação. O corpo identifica coisas, a mente identifica o significado dessas coisas, além de coisas que não são necessariamente, significados que não são necessariamente materiais. A inteligência associada à vida emocional, buscando por meio da adoração e da sabedoria, alcançar um nível acima do espírito. Nós falamos lá que o processo da mente tem esse objetivo de, através da adoração e da sabedoria, alcançar o nível do espírito. Para quê? Para se transformar depois na alma. A mente perece no corpo humano com a morte do corpo físico. Por quê? A nossa mente está vinculada ao nosso intelecto, que é puramente material. Durante a nossa existência mortal, ela é a identidade da nossa personalidade. Então, é através da mente que nós exercitamos a nossa identidade, porque é a mente que nos dá a percepção de autoconsciência, de existência, e que nos permite perceber outras identidades. Ela é a mãe da alma, responsável por assegurar a sobrevivência da personalidade através do desenvolvimento da identidade para a etapa seguinte, que é a etapa mononcial do processo de evolução. É aquilo que eu falei. Como a gente vai perder a mente quando a gente morrer, essa identidade precisa sofrer uma transmutação que se dá através do desenvolvimento da alma. A alma nada mais é do que um estágio supramental, tá? Acima do nível
material, está no nível mononcial. E esse nível, essa construção é feita com a ajuda do ajustador do pensamento. Mas ele só faz isso se a nossa personalidade, no exercício do livre-arbítrio, que é executado através da mente, assim o permitir. Então, a mente, nesse caso, é a mãe da alma, porque ela, juntamente com o ajustador, que é o pai, é que converte, então, essa mente em alma. Quando nós temos a mente e o corpo físico, nós também recebemos a personalidade. A energia da personalidade é uma dádiva do Pai. Ela nos faz unigênitos e corresponde ao nosso verdadeiro eu. Ela unifica tudo que nós somos, né? Ela representa e unifica o conjunto de toda a natureza e atributos, incluindo a nossa identidade, que é a nossa mente, sem a qual ela não sobrevive. A personalidade é imutável, nós já falamos disso. Se tudo correr bem, a gente vai construir a nossa alma, né? A alma é uma energia supramental do homem, uma aquisição experiencial. O livro fala bastante disso. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a mente escolhe, então, a personalidade consegue exercer o livre-arbítrio, fazendo com que a mente cumpra as escolhas de cumprir a vontade do Pai, o espírito residente no homem torna-se o pai de uma nova realidade. A mente mortal é material e mãe dessa realidade emergente, que é a alma, né? Ok. Nós temos lá o nosso ajustador do pensamento, que é o espírito, né? O espírito divino que reside na mente do homem. O espírito é que traduz os significados da mente em valores do espírito. Então, tudo aquilo que tem valor espiritual é traduzido em valor através do espírito. Esse espírito mortal é pré-pessoal, não é uma personalidade, nós já falamos disso. O que ele quer da gente é a nossa personalidade. Ele é o pai da alma, como nós já falamos, né? E ambos, o espírito e a alma, vão se fusionar quando da decisão do mortal de ser perfeito como o pai o é for irreversível.